Queridos, paz de Cristo a todos. Você que está ansioso, é porque não é você que está aqui, mas Deus há de ser servido, que eu também vou ficar ansioso com muitos de vocês. Quando tu subir aqui, eu vou ficar gritando aí embaixo, batendo palma. Queridos, é sempre um prazer e um privilégio poder falar da palavra do Senhor, sobretudo na nossa casa espiritual, no que pese a responsabilidade, o cuidado que o pastor Santos, que o pastor Silas tem, pastor Santos tinha, com o nosso altar, é um peso muito grande, mas é sempre uma honra poder falar na nossa casa espiritual, e o que eu preciso nessa noite é da ajuda do Espírito Santo, para que Ele me ajude a ministrar a você aquilo que Ele colocou no meu coração. A gratidão fica aqui ao pastor Silas Filho, pastor Odilton, que são esses provedores de oportunidade, e eu tenho certeza absoluta que a nossa igreja vive esse tempo de oportunidade. Você que está me ouvindo, ninguém aqui foi chamado para ser membro de cadeira. Antigamente era membro de banco. Hoje é membro de cadeira. Não foi não. Deus, quando te trouxe a vida, Ele te trouxe com um propósito para esse tempo. Você não nasceu na casa errada, não nasceu no tempo errado, não nasceu no lugar errado. Você veio no tempo certo com uma missão de Deus para cumprir aqui na terra. E vai cumprir, e o nome dele será glorificado em sua vida. Por favor, abra sua Bíblia, primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 14. Se você puder, irmãos, eu sei que às vezes isso é desconfortável, mas se você puder deixá-la aberta, porque eu vou passar em alguns versículos, entre o versículo 1 e o versículo de número 14. Eu quero falar aqui um pouquinho sobre vitórias que Deus tem reservada para a minha vida, para a sua vida. Deixei lá um slide com a turma da mídia, se eles puderem colocar, e só de apoio para você poder fixar aquilo que vai ser dito aqui nessa noite, né? Eu vou tomar o versículo 1 como base, e quero trazer aqui uma palavra devocional e aplicativa para a minha vida e para a sua vida. Falou primeiro comigo e eu espero que fale contigo. Sucedeu, pois, que um dia disse Jonatas, filho de Saul, ao moço que lhe levava as armas: vem, passemos a guarnição dos filisteus que está lá daquela banda. Porém, não o fez saber a seu pai. Se você voltar um capítulo, você vai ver que existe uma guerra entre os filisteus e o povo de Israel. Saul está em um monte com o povo, aguardando um momento, que seria o momento dele invadir a terra. Os filisteus estão num lugar privilegiado, numa posição muito alta e de difícil acesso. Era uma das formas de se guerrear naquele tempo. Por isso que a palavra do Senhor ela vai dizer que é difícil de tomar uma cidade fortificada sobre um monte. Eles estão em cima, eles têm visão privilegiada, eles podem se defender. É muito mais fácil atacar de cima para baixo do que de baixo para cima. E Jonatas e o seu moço de armas, o seu ajudante, né, ele está numa outra banda. Ele se separou do grupo e foi para um outro lugar. E ali eu vejo que tem vitórias na minha vida e na tua vida, que elas não vão vir da palavra profética liberada no trabalho de intercessão. Não vão vir como uma resposta da tua campanha de vitória. Elas não virão quando o pastor colocar a mão sobre a sua cabeça
e liberar uma palavra sobre a sua vida. Algumas das vitórias que nós vamos ter, e grandes vitórias, elas fazem parte das nossas iniciativas. Quando nós deixamos o lugar de conforto, rompemos com o medo, rompemos com as dúvidas e fazemos aquilo que está ao nosso alcance para tentar alcançar um determinado tipo de objetivo. Então, quando eu vejo esse primeiro versículo, eu entendo que a principal diferença entre sonhos e realizações são as nossas atitudes. Você pode sonhar, você pode projetar, você pode ter boas ideias, você pode ter certezas dentro da área da teoria e nunca saberá se vai funcionar se você não partir para a prática. Muitas das vezes ficamos travados, com medo do resultado. Mas alguém já disse que quando nós vamos pedir alguma coisa a alguém, não devemos fazê-lo com medo, porque o não nós já temos. Então, se vier um sim, um espera, é vantagem para todos nós. Observem que o texto começa dizendo que sucedeu, pois, que um dia, que dia? Um dia. Aqui não disse a segunda, se é terça, se é quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, de manhã, de tarde, de noite. Um dia como outro dia qualquer. Interessante que o ser humano gosta de fazer planos na virada do ano, botar novos projetos, novos alvos para aquele ano que está chegando. E às vezes, alguns desses projetos só estão ali para encher a relação, porque na verdade você não vai abordá-los, não vai atacá-los para realizar, é apenas colocar ali para dizer que vai ser um ano produtivo. É muito difícil nós fazermos uma lista extensa de projetos para um ano que está começando e ao final daquele ano dizer, olha, eu botei 10 objetivos e cumpri os 10. Eu botei 15 objetivos e cumpri os 15. Normalmente nós colocamos um número X, mas nós alcançamos um número Y. E muitas das vezes estamos esperando a data ideal, o dia ideal. Por exemplo, qual é o dia certo pela lei de Deus para começar a fazer regime? Segunda-feira, tu já notou a maldade. Não, segunda-feira eu vou começar um regime? Pô, mas hoje ainda é quinta, por que segunda? Não, porque eu vou comer quinta, sexta, vou no Mocotó no sábado, tem um churrasco no domingo de manhã, tem um rodízio de pizza depois do culto, coisa na segunda. A gente está sempre esperando uma data, mas eu vejo que uma das maiores vitórias do povo de Israel sobre os filisteus começou em um outro dia, como um dia qualquer. Que dia poderia ser esse, pastor? Talvez 28 de maio, uma terça-feira, como hoje. Talvez fosse isso, não sei. Um dia, como outro qualquer, ele disse, vem, passemos a guarnição dos filisteus. Uma hora nós vamos ter que deixar o imobilismo. Escute, tem coisas que eu vou dizer aqui que eu estou falando por hipótese. Eu não estou afirmando que você está no imobilismo ou que eu esteja no imobilismo. Então tem coisas que eu vou falar aqui que eu vou falar por hipótese, tá certo? Nós precisamos deixar o lugar de conforto. Os filisteus já estavam lá um bom tempo. Escute, tem gigantes, os nossos gigantes têm nomes. Eu tenho os meus, você tem os seus. Quando nós pensamos no desgaste, no tempo, nos recursos que vamos gastar, nos aborrecimentos que vamos ter, às vezes nós dizemos, fica aí, eu fico aqui, mas qualquer hora dessa eu vou invadir o teu arraial. Se essa luta é inevitável, por que esperar? Quando eu olho para Davi diante de Golias, eu não vejo Davi esperando uma semana, se preparando, ir para o monte, orar. Não, eu vejo ele chegando, tomando uma decisão, conversando com o rei, falando com o pessoal, e assim que ele tem a anuência, ele tem a liberação para lutar contra Golias, ele passa no ribeiro, pega lá umas 5 pedras, bota dentro do alforje, e vamos acabar com essa guerra agora. Vamos acabar. 2024 é o ano do servir, mas para nós pode ser o ano da conquista, o ano de romper, o ano de derrubar gigantes, o ano de aniquilar fortalezas,
o ano de vencer o que o teu pai não venceu, teu avô não venceu, teus tios não venceram, tua mãe não venceu, mas você vai vencer. Eu tenho um testemunho dessa palavra no meu coração, irmãos. Por isso eu a prego nessa noite com muita convicção, porque eu sei que Deus vai fazer coisas grandes em nossa igreja no ano de 2024. E eu não estou nem um pouco preocupado com aqueles que não puderam chegar para esse culto, porque você chegou, e se você chegou e Deus sabia que você ia chegar, é com você mesmo que Deus quer tratar. Não era com teu pai, com a tua mãe, com o namorado, com um amigo, com uma amiga, com quem poderia ter chegado e não chegou. Não, não. Deus está falando com você. Assim como o texto vai começar falando de Jonatas, você pode colocar o seu nome, que em um dia como um outro dia qualquer, você tomou uma posição e mudou uma circunstância da tua vida, que perdurava por décadas e décadas, que veio como uma herança dos teus pais, dos teus avós, mas que em você começa uma nova história, porém não o fez saber a seu pai. Escute, é muito importante quando nós recebemos conselhos. Conselhos podem evitar que nós tenhamos que fazer retrabalho. Conselhos de quem conhece a matéria, não é do especialista da fila do pão, mas de quem tem domínio da matéria, quem tem autoridade sobre a sua vida. Conselhos são muito bons, mas existem circunstâncias na nossa vida que é bom você guardar no seu coração. Quando eu olho para a história de Rebeca, quando ela recebe Eliezer e ele lhe faz um convite para que ela seja desposada por Isaac, a palavra do irmão e da mãe é: deixa a menina ficar mais um pouco conosco. E ela vai dizer: não, eu vou. Talvez se ela resolvesse ouvir uma palavra, que era uma palavra boa, era uma palavra de amor, não era uma palavra, uma armadilha, não. Mas se ela resolve ouvir a palavra da mãe e do irmão, talvez não tivesse entrado na história de Israel. Então tem decisões que você toma, que a melhor coisa que você pode fazer é guardar para você. Guarda para você, para que ninguém interfira, para que o Satanás não coloque nenhum tipo de dúvida na tua cabeça, na tua mente. Faça prova com Deus e vá em frente. Aquilo que tem importância para você não pode mais esperar. Queridos, a história da igreja moraviana é uma história muito interessante, sobretudo a partir do século XVIII, 1720 para frente. Fica numa região da Europa que hoje fica a República Tcheca. 24 casais, 24 homens e 24 mulheres começaram a orar, cada um 1 hora por dia, para que Deus levantasse um grupo de missionários que pudesse impactar a Europa e outras partes do mundo. A história vai registrar que por 100 anos, essas orações foram feitas de forma ininterrupta. Mas quando bateu mais ou menos 50 anos que eles oravam, eles conhecem o conde von Zinzendorf, que é um homem rico e que os acolhe e que resolve colocar recursos. E a igreja moraviana, então, ali no meio do século XVIII, ela vai mandar 300 missionários para as partes mais distantes do mundo. Depois disso, o conde vai a uma festa da realeza nos países nórdicos, e lá ele encontra um casal de esquimós, que se vira para ele e diz assim: será que você não poderia mandar alguém falar desse amor entre os esquimós? E aí ele fica perturbado com aquilo. Quando ele volta para casa, ele falou: não tenho mais nenhum recurso, e não tem mais nenhum missionário, não tem mais ninguém que eu possa mandar, o que eu vou fazer? E quando ele está falando com Deus, o Senhor diz no coração dele: chama o oleiro, aquele que fazia os tijolos, os vasos na olaria, convida ele, veja se ele pode ir. Ele chamou o oleiro e disse: existe uma missão, assim, 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 e eu quero que você entenda algumas coisas. Primeiro, eu não tenho mais recurso algum para poder te sustentar. Segundo, é muito provável que você jamais volte para cá. É bem provável que você morra no campo missionário. O oleiro virou para ele e disse assim: eu posso fazer uma oração? Falou: pode.
se retirou, fez uma oração, voltou e disse, se você me der um par de sandálias, eu vou para a missão. Ele falou, tá bom, o par de sandálias eu arrumo. Arrumou o par de sandálias, deu na mão do oleiro. Só que naquela madrugada choveu incessantemente, uma chuva ininterrupta, e aquilo tirou a paz do conde Zinzendorf. Ele falou, eu não posso dispensar esse cara assim, eu tenho que fazer mais alguma coisa. Quando o dia estava amanhecendo, ele vai até a casa do oleiro, bate na porta, e quando uma mulher atende, ele disse assim, eu preciso falar com o oleiro. Rapidamente ela falou, olha, ele saiu para uma viagem. Como assim para uma viagem? Saiu durante a madrugada. Mas estava chovendo muito, ele disse assim, ele sabia. Só que ele disse que a missão que ele tinha recebido era urgente. Não podia esperar nem a chuva passar, nem o dia amanhecer. Nunca mais se ouviu falar daquele oleiro, mas 69% dos esquimós foram evangelizados. Aquilo que tem importância para você não pode ficar esperando. Pode ser um desafio, pode ser um gigante, mas Deus está falando conosco aqui nessa noite, que é para sair da posição de acomodação, é para parar de arrumar desculpa. Não, está muito alto, está muito difícil, o tempo não está favorável, o sol está batendo de cá, o vento está vindo de lá, está vindo chuva por aqui. Gente, vamos parar de arrumar desculpa, vamos nos levantar e vamos possuir aquilo que Deus tem dado nas nossas mãos. Segunda coisa que eu vejo aqui, queridos, é que Deus trata pessoalmente conosco. Graças a Deus, a nossa igreja é muito resolvida, e muito bem resolvida, quando nós falamos de maldição familiar e uma série de outras coisas. Nós acreditamos piamente que quando nós temos um encontro com Cristo, nós lançamos sobre Ele todos os nossos pecados, as nossas enfermidades, palavra de maldição, trabalhos que foram feitos, e nós somos libertos disso tudo. Mas quando eu olho para o versículo de número 3, vai dizer que Aías, filho de Aitube, irmão de Icabode, ou de Icabô, filho de Finéias, filho de Eli, sacerdote em Siló, trazia o éfode, trazia algo que representava a presença de Deus e o sacerdócio no meio do povo. Aías, ele tem uma ascendência muito complicada. Quando eu olho para a vida de Aías, eu descubro que ele é bisneto de um sumo sacerdote omisso, é homem de Deus. Eli é homem de Deus. Todavia, ele tem conhecimento que os seus filhos, Ofni e Finéias, eles estão metendo a mão naquilo que é de Deus, estão enfiando o garfo na panela e tirando aquilo que não tem direito. E mais, sendo casados, se deitam com mulheres que ficavam na porta da tenda da congregação. E ele não fez nada. Aías vai ser neto desse avô ladrão, de Finéias, que metia o garfo na panela, que tomava aquilo que era de Deus, e não da parte que era do sacerdote. E normalmente, a parte de Deus, ela era menor, a maior parte ficava para o sacerdote e para a sua família. Ele é sobrinho de um homem que não tem glória, porque quando os filisteus invadem a terra, tomam a arca, a palavra do Senhor vai dizer que Ofni e Finéias morrem. Eli, ele vai cair, pesado que estava, vai quebrar o pescoço, morre. E uma das noras de Eli vai ter um filho, de forma prematura. Ele vai nascer no meio desse tumulto, e leva o nome de Icabô, que significa foi-se a glória de Israel, porque a arca estava sendo levada. Então, quando alguém gritava Icabô, ele poderia tranquilamente entender, foi-se a glória de Israel, chega aqui. Quando eu olho para a vida de Aías, ele é alguém que está numa sucessão que tem tudo para dar errado, mas é ele que está carregando o éfode. Não há desculpas nem para mim, nem para você, de nós não sermos de uma família rica, uma família acadêmica ou uma família sacerdotal. Deus não está preocupado com quem foi teu bisavô, com quem foi o teu avô, quem foi o teu pai.
o que faz a tua mãe, o que falam teus irmãos, de que casa você veio, se ele te escolheu, mesmo você tendo uma ascendência complicada, Deus vai tratar contigo, não se preocupe, ele não vai colocar na tua conta coisas erradas, que porventura os nossos ancestrais tenham feito. Nessa noite, ele está nos chamando, como nós começamos o texto falando de Jonatas, ele está nos chamando pelo nome, nos tratando pelo nome. É com você, não importa. Para Deus é de hoje para frente. Ele não vai ficar rebuscando nada no passado. Então eu e você, nós não temos desculpas para não realizar. Não, pastor, para mim não dá não, porque lá onde eu moro, na comunidade, todo mundo sabe, eu nasci no centro espírita, a minha mãe, ela nunca casou virgem, o meu pai é envolvido com drogas, o meu irmão é envolvido com a violência. Não, não, não. Se você está aqui, Deus está tratando contigo para colocar coisas espirituais nas tuas mãos, para você fazer a diferença nesse tempo. Bendito e glorificado seja o nome do Senhor. Deus não projetou ninguém que não esteja aqui hoje para estar aqui para receber essa palavra. É comigo e é contigo, não importa o que ficou para trás, não importa de onde você veio, se você se converteu, se você abandonou o pecado, se você abraçou o chamado de Deus para a sua vida, se prepare para escrever uma nova história contigo. Começa uma nova história comigo, também começa uma nova história. Bendito seja o nome do Senhor. Agora eu vejo uma outra coisa, no versículo de número 4, vai dizer a palavra que entre os desfiladeiros, pelos quais Jonatas procurava passar a guarnição dos filisteus, deste lado havia uma penha aguda, e do outro lado, uma penha aguda, e o nome de uma era Bozés, o nome da outra era Sené. As traduções variam um pouco, mas basicamente é como se uma de Bozés significasse descida e Sené escorregadia. Ia dar ruim dos dois jeitos. Não tinha muita opção, não tinha uma escada para Jonatas subir. Qualquer que fosse a escolha de Jonatas, seria uma escolha muito complicada, porque as duas rochas, as duas penhas, aonde os filisteus estavam abrigados em cima, eram lugares de difícil acesso. A Bíblia vai dizer que eles vão ter que subir de gatinho, engatinhando. Não é para que não fossem vistos, não, pelo contrário. Se você ler o texto, você vai ver que Jonatas vai conversar com o seu pajem de armas e vai dizer, olha, eles vão ver a gente, vão debochar, coisa e tal. Se eles disserem que vão nos matar, então a gente tem que ficar esperto. Mas se eles disserem, isso aí não vai fazer nada não, deixa subir, é um sinal de Deus, nós vamos chegar lá. Era difícil, não era uma coisa fácil. Deixa eu lhe dizer uma coisa, queridos. Existem circunstâncias na minha vida e na tua vida que apontam para uma iminente derrota. Não tem como. Alguém olha, analisa e diz, não dá para ser feito. Tem um cineasta grande em Hollywood que ele diz o seguinte, se alguém pode escrever, ou seja, se alguém tem inteligência para bolar uma cena, ela pode ser filmada. Alguém vai olhar para Bozés e Sené e vai dizer, não dá para subir. Olha, não dá para subir a pé, mas de gatinho dá. De uma forma que a gente não está acostumado a fazer, dá. Existem coisas que estão entre nós e os nossos objetivos maiores, que vão exigir de nós uma postura que não é comum, não é normal. Nós conhecemos um pouquinho a história de Davi, e sabemos que quando ele estava fugindo de Saul, ele foi para os portões de Gate, e ali ele ficou fingindo que era um maluco. A Bíblia diz que ele se esgravatava, ou seja, ele se enforcava e babava na sua barba, para que os filisteus não desconfiassem que ele era o homem que tinha matado Golias, senão ele seria morto. Tem vezes na nossa vida, na nossa história, que nós vamos precisar passar por situações que
Quem está observando o jogo da nossa vida vai dizer: está morto, não vai dar, não vai conseguir, não tem como ele avançar ou ela avançar. Existem duas opções. Você pode olhar e dizer: eu acho que não dá para subir. Ou você pode tentar subir. E das duas, uma. De fato, não conseguir subir, ou é exemplo de Jonatas e do seu pajem de armas, mesmo com dificuldade, mas com a ajuda de Deus, conseguiram o que ninguém tinha conseguido. Existem circunstâncias na nossa vida que parece que a derrota é a única saída, não tem mais jeito. Atos capítulo 12 vai dizer que quando Herodes coloca Pedro na prisão, coloca com a certeza de que vai matar. Vai matar Pedro, já matei Tiago, assim que acabar as festas dos asmos, aí eu mato Pedro. Na cabeça de Herodes, está morto. Mas Pedro está debaixo da proteção de Deus. Tem gente que está vendo eu ou você diante do nosso desafio e está dizendo: está morto, está morta. E Deus está dizendo: estou só guardando, está pegando fôlego, está juntando musculatura, porque vai subir nessa rocha, vai derrotar esse inimigo, vai fazer história, vai deixar legado. É uma palavra profética para a tua vida, no nome do Senhor Jesus. Quarta coisa que eu vejo aqui, queridos, que é muito importante, que você trace planos, mas acima deles, coloque o nome do Senhor. Envolva Deus. Envolva Deus em tudo que você estiver fazendo. Versículos de número 6 e 10 do capítulo 14, vai dizer lá na parte B do versículo 6, porventura operará o Senhor por nós, porque para com o Senhor nenhum impedimento há de livrar, com muitos ou com poucos. Isso é o pensamento de Jonatas. Ele está dizendo para o seu pajem: se o Senhor quiser nos dar uma vitória, pode estar todos os filisteus da face da terra em cima desse monte, nós vamos ganhar. Se o Senhor quiser, nós somos maioria. No versículo 10, lá também na parte B do versículo vai dizer: pois o Senhor os tem entregado nas nossas mãos. Nós vamos pedir um sinal, e se o sinal acontecer é porque Deus nos deu os filisteus nas nossas mãos. Não foi a nossa estratégia, não foi a nossa sagacidade, não foi a destreza que temos no manuseio das armas, foi Deus que deu. Escute, nós estamos vivendo o tempo da oportunidade. Tem coisas que acontecem na minha vida, que quando eu vejo, eu digo: é Deus. Não, pastor, porque o senhor tem uma experiência, eu digo: é Deus. Não, porque o senhor está perto do pastor, eu digo: é Deus. Mas o senhor é Deus, é Deus. Não tem outra saída, é Deus. Queridos, tem gente melhor do que eu e você, em todas as áreas das nossas vidas, fazendo aquilo que você faz, fazendo aquilo que eu faço, muito melhor do que nós, e não está arrumando nada. E você está indo de vento em popa, porque Deus tem te abençoado. É Deus, é Deus. Deus é que faz a diferença. Envolva Deus. Pastor, ninguém está vendendo, bota Deus, vai vender. Pastor, ninguém está comprando, envolve Deus, vão comprar. Pastor, ninguém está negociando por causa do panorama econômico, envolve Deus. Vai haver negócio. Deus, ele anda na contramão da humanidade, da nossa lógica. O livro do profeta Isaías vai dizer que o caminho dele é diferente do nosso caminho, é mais alto. Deus vem por um caminho que nós não vamos vir, não há lógica. O mundo de Deus é um mundo diferente do nosso. Queridos, nós já aprendemos aqui, quando vamos ofertar, que tem gente que quanto mais retém é para a perda, e quanto mais espalha,
se multiplica. Que matemática é essa? Na matemática dos homens, quanto mais eu guardo, mais eu tenho. Quanto mais eu gasto, menos tenho. E Deus está dizendo, quanto mais você investe, quanto mais você semeia, mais você tem. Quanto mais você retém, é para perda. Não tente entender o mundo de Deus, apenas confie. Se o Senhor for contigo, você vai prosperar. É o Senhor. Aquela vaga na empresa foi o Senhor que te deu. Aquela vaga no concurso foi o Senhor que te deu. Aquele dia na prova foi o Senhor que te ajudou. Tudo que tem acontecido na nossa vida é o Senhor que vai na frente, é o Senhor que abre portas, é o Senhor que manieta o valente, é o Senhor que vai jogando por terra todos os obstáculos. E às vezes nós chegamos aqui e parece que somos tão fortes. É o nosso Deus, é Ele que nos fará prosperar, é Ele que nos fará vencer, é Ele que nos fará conquistar. Bendito, engrandecido seja o nome do Senhor. Agora, atente para uma coisa que está no versículo de número 7. Diz a palavra que então o seu pajem de armas lhe disse: faze tudo o que tens no coração, volta, eis-me aqui contigo, conforme o teu coração. O que o pajem falou para ele, disse: você é maluco, mas eu sou maluco igual a você. Eu estou fechado contigo. Ele deve ter olhado para o alto e falou: tem tudo para dar errado, mas tem tanto para dar errado que é capaz até de dar certo. Isso é maluquice, mas é isso que você quer? Eu estou fechado contigo. Deixa eu te fazer uma pergunta. Nosso pastor tem falado tanto sobre isso. Com quem nós temos feito alianças? Quem são os nossos amigos? Escute, queridos. Nós vivemos um tempo do like, do dislike, do engajamento, do 10K, 100K, não sei quantos K. Eu não esquento a cabeça, que eu vou lá, de vez em quando eu dou uma olhada lá no meu Instagram. Eu já descobri que o cachorro Caramelo tem muito mais seguidor do que eu. É, sério, não ri não, porque ele tem mais do que você também. É, tu tá rindo? Mas tá rindo de você. É o Caramelo. Tem um grupo aí, dois caras que cantam pagode, parece que é inglês, mas é qualquer coisa, um dialeto doido. Os caras têm, sei lá, 700, 800 mil seguidores. Isso não leva ninguém a nada. Se ele precisar dos seguidores dele, eles não vão encontrar. Quem são suas alianças? Quem é que se senta à sua mesa? Quem é que tem o endereço da sua casa? Com quem nós temos feito alianças nesse tempo? Fico pensando, irmãos, porque às vezes as pessoas com quem nós andamos podem fazer toda a diferença na nossa vida. Se você for para o primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 9, você vai ver que Saul é apenas um moço bonito, que o pai chama e diz assim: vai procurar as jumentas, porque as jumentas sumiram. Pega aí um garoto, um ajudante, e vaza. Vai procurar essas jumentas, porque elas sumiram. E o texto vai dizer que eles passam por Efraim, vão a Salisa, Saalim, entram na terra de Benjamim, e quando chegam na terra de Zuf, Saul diz assim: vamos meter o pé, cara, vamos voltar, acabou a água, acabou o pão, nós estamos com fome, o pai já deve estar preocupado agora com a gente, já nem mais com a jumenta. E aí o moço que está com ele vai dizer: mas o profeta está na cidade, vamos falar com o profeta, certamente ele sabe onde estão as jumentas. Falou: rapaz, como é que eu vou falar com o profeta? A gente não tem pão, não tem água, eu vou aparecer na presença do homem de Deus, sem ter um presente para dar para ele. O menino vai dizer: olha, eu tenho aqui 1/4 de ciclo de prata. Não é pelo valor, é pelo princípio da honra. Vamos falar com o profeta. E você conhece a história. Quando ele chega para falar com o profeta Samuel, o profeta já vai dizendo: eu sabia que vocês vinham, o Senhor já tinha me dito que vocês viriam, as ovelhas já foram encontradas,
e Deus me deu ordem para ungir você como rei sobre o meu povo. Ele vai sair como um procurador de jumentas e vai voltar para casa como um rei. Vai mudar a vida dele, vai mudar a vida da sua família, porque tinha alguém perto dele que tinha informação que ele não tinha. O profeta está na cidade. Mas eu não tenho como falar com ele, mas eu tenho um quarto de ciclo de prata. A gente pode entregar isso para ele. Queridos, deixa eu lhe dizer uma coisa. Quando eu olho para a Bíblia Sagrada, nós vemos algumas espécies de gigantes. É a Bíblia que nos mostra isso. Tem um gigante como Golias, que a gente vai chamar que é um gigante que dá para ser morto. Gigante. O Golias, ele vai para a briga, chama para a briga, e aí, se você for bom de pedrada como era Davi, você mata esse tipo de gigante. Mas a Bíblia vai falar de uma outra espécie de gigante, que essa espécie de gigante, ela não morre. A Bíblia vai falar sobre Aimã, Sesá e Talmai. Eles estão na terra quando eles vão espiar a terra. Quando eles voltam e rodam por muito tempo, e aí, então eles entram na terra, Caleb pede Hebrom por herança. Quem eles encontram lá? Aimã, Sesá e Talmai. Mas se você voltar alguns versículos, a Bíblia vai dizer que naquela região eles mataram todo mundo, não ficou ninguém vivo. É a Bíblia que diz que não ficou ninguém vivo. Mas quando Caleb bota o pé na terra, eles estão lá, porque eles não foram mortos. E a Bíblia não vai dizer que Caleb os matou. Caleb os expulsou, porque tem gigante que a gente não mata. Aponta para a nossa natureza humana, para a nossa natureza carnal. Agora, tem um terceiro tipo de gigante que ele gosta de matar líder. Não é só pastor, é pai, marido, chefe. Ele se chama Isbi-Benob. Ele é gigante, ele é guerreiro, mas não vai para a guerra. A Bíblia vai dizer que esse cara, ele tem uma espada e uma lança nova, porque para matar líder, o inimigo sempre tem alguma coisa nova. E a Bíblia vai dizer que Davi se cansou. E quando Davi se cansou, Isbi-Benob, que era dos filhos dos gigantes, se levantou para matar Davi. E Abisai, filho de Zeruia, defendeu Davi e matou aquele gigante. Então preste atenção, porque existem gigantes na nossa vida que só vão morrer por causa das alianças que nós temos. Com quem você tem se aliançado? Com quem você tem andado nesse tempo? Sabe, queridos, como seres sociais, nós andamos tão preocupados em ser aceitos, em ser queridos, em ser adulado, às vezes dentro dos nossos grupos de relacionamento. O ser humano, ele não gosta de rejeição. Mas Deus não te chamou para isso. Deus te chamou para fazer a diferença. E quem vai fazer a diferença nesse tempo não é quem tem 1 milhão de amigos. Quem vai fazer a diferença nesse tempo é quem tem as alianças certas, que podem te ajudar, te proteger, te informar, te conduzir, lutar as tuas guerras, as nossas guerras, para poder viver também as nossas vitórias. Sexto lugar, nós não devemos empreender sem um sinal de Deus. Versículo de número 10, lá no finalzinho, ele vai dizer, pois o Senhor os tem entregado nas nossas mãos, e isso será sinal de Deus. O quê? O que está no início do versículo. Se eles disserem, subir a nós, então subiremos. E isso é um sinal. Eu vou pedir um sinal. Queridos, olha, não adianta eu tentar passar aqui para vocês um atestado, porque cabelo caindo, esse cavanhaque chechelento branco, é lógico que eu já estou com idade, então eu tenho que dizer, eu sou do tempo. É verdade, eu sou mesmo. Eu sou do tempo que nós pedíamos um sinal a Deus. Pedíamos. Nós orávamos e pedíamos um sinal a Deus. Quando nós chegávamos para falar com a professora de escola dominical, com a mãe, que era crente, com o pai, dizia, vai orar, pede um sinal a Deus. E que sinal um adolescente pede? Qual é o sinal que um jovem vai pedir? Que haja uma revolução na China, que entre na Ucrânia e aí caia um Starlink não sei aonde. Não. A gente pede os sinais mais bobos que podem parecer aos nossos olhos. Mas Deus entende. Eu acho interessante
Filho pequeno, que está começando a falar e fala tudo errado, e vem falar com o pai ou com a mãe, e vem nervoso, e fala um monte de coisa e tudo errado, você não entende nada. Você diz, só mistura de aramaico com grego, hebraico, tem um pouco de siríaco, deve ter também não sei mais o que, um gemido inexprimível, mas o pai sabe exatamente o que o filho quer. A mãe entendeu 100% do que aquela criança quer, porque pai e mãe entendem filho. Não tenha medo de pedir sinal a Deus. Não vou pedir esse sinal. Pensa num sinal idiota. Estou até com vergonha, pastor. Pô, isso é uma coisa tão besta, não sei, coisa e tal. Eu estava pensando nessa palavra, e aí eu me lembrei do tempo que eu e minha irmã, ainda solteiros, e a minha irmã se casou muito cedo. Minha irmã se casou com 17 anos, minha irmã foi mãe com 18 anos, estava terminando o colégio normal, e quando ela conheceu aquele que é o marido dela, sei lá, primeira, segunda semana, terceira semana, ela já fez uma prova com Deus. Ela disse assim, Deus, se esse cara vai ser o meu marido, eu quero que no sábado ele venha com uma calça branca. Ah, vai rindo, você pode falar o que você quiser, vai ouvindo, escuta isso. Ela me falou, Vicente, vamos sair sábado, comer uma pizza, não sei onde. Eu digo, vamos. Fiquei marcando tempo, porque ele trabalhava sábado até o finalzinho da tarde, e foi entrando à noite nada, ele não chegava. Quando deu lá perto de umas 8:30 da noite, ele chega. Aí chegou com uma calça branca, vai ouvindo. Aí ele disse assim, poxa Vivi, eu quero te pedir desculpas, a gente marcou de sair mais cedo, mas eu fiquei o dia inteiro com o negócio martelando na minha cabeça. Eu nunca tive uma calça branca. Eu falei, hoje eu queria namorar com uma calça branca. Quando eu saí do trabalho, eu fui nas poucas lojas abertas que tinha e só encontrei uma calça branca nessa última loja que eu agora encontrei, coisa e tal. Então você me desculpe o atraso. Ela olhou, não, está tudo certo, está tudo bem. É casada com esse Paroara há quase 40 anos, irmãos. Tem 2 filhas e é feliz da vida. Pode parecer uma coisa idiota, mas o nosso Pai entende. Peça sinal a Deus e não tenha medo da resposta de Deus. Não tenha medo da resposta de Deus. Irmão, sabe o que é, pastor? É porque tem tanto para dar certo, eu tenho até medo de envolver Deus. E ele dizer não. Escute, sempre que Deus nos diz não para o que nos parece bom, é porque Ele tem o melhor que Ele ainda não nos revelou. O que é que você tem ouvido do pastor da nossa igreja, irmãos? O que é que você tem ouvido do pastor Silas? Eu vou levar esse copo. Não, não ri não. Intercede, eu vou ler. Esse aqui eu vou levar. Eu vou, olha só. Nem Salomão. O que é que o nosso pastor diz? Vamos orar por isso, irmãos. Porque se não acontecer, é porque tem algo melhor que Deus ainda não nos revelou. Não, isso aqui, pastor, vamos fazer, vamos orar, irmãos. Se Deus não nos der, Ele tem algo melhor que Ele ainda não nos mostrou. Submeta as suas decisões a Deus. Se Ele disser não, é porque Ele tem uma surpresa maior. Ele nunca vai te dizer não para aquilo que é bom, para te dar aquilo que é ruim. Se Ele te disser não para um projeto, é porque Ele tem algo melhor para a tua vida, algo maior para a tua vida. Então empreenda, mas envolva Deus. Coloque Deus à frente. Peça a Ele permissão, peça a Ele direção, submeta as suas vontades a Deus e você irá prosperar. E eu tenho certeza que se você cumprir essas etapas, a exemplo de Jonatas, aquilo que Deus tem reservado para você é uma vitória sobrenatural. Versículo de número 15 vai dizer que houve tremor no arraial, no campo e em todo o povo. Também a mesma guarnição e os saqueadores tremeram. Até a terra se estremeceu, porquanto era tremor de Deus. Quando a resposta de Deus vier para a sua vida, ninguém vai ter dúvidas que foi Deus que fez. Ninguém vai ter dúvida. Vai ter gente dizendo, olha, nós nunca vimos algo parecido na nossa família. Talvez nós venhamos a dizer, é a primeira vez que isso acontece
na ADVEC. Pastor, essa palavra aqui é para todo mundo? Com a mais absoluta certeza, a palavra ela é lançada para todos. Mas eu creio que Deus vai cumprir de forma sobrenatural na vida de alguns ou na vida de muitos. Quem são esses muitos? Eu estou vendo gente com a mão levantada. Talvez seja essas pessoas que estejam com a mão levantada. Eu tenho certeza que Deus irá cumprir. Vai fazer coisas que nunca aconteceu na tua casa, nunca aconteceu na tua família, nunca aconteceu na tua rua, na igreja, aonde você congrega, lá na empresa, aonde você trabalha. Nós vamos ver Deus fazendo coisas sobrenaturais. E preste atenção, ninguém vai ter dúvida de que foi Deus, porque aqui diz que tremeu tudo, tremeu, eles sentiram no arraial, Saul sentiu aonde estava, Jonatas e o seu pajem de armas sentiram também aonde eles estavam uma confirmação, é o sobrenatural de Deus. Queridos, eu não vim aqui nessa noite para falar de coisas naturais, as coisas naturais estão na internet, entre lá, procure um emprego, entre lá, pesquise uma viagem, entre lá, faça um curso, está tudo lá. Agora, se você crê e precisa do sobrenatural, é aqui dentro o teu lugar. Vem um tempo de sobrenatural para a minha vida, para a tua vida, para que o nome do Senhor, irmãos, seja glorificado. E aqui termina no versículo de número 23, dizendo que assim livrou o Senhor a Israel naquele dia, e o arraial passou a Bet-Aven, ou seja, ele sobe, eles vão matar uns 20 filisteus, o restante dá no pé. Quando Saul chega, os dois moleques já estão lá em cima, descansando, bebendo água, já tinham feito todo o serviço. Nunca tinha acontecido algo como aquilo que aconteceu nessa oportunidade, porque tem coisas que Deus vai fazer na minha vida e na tua vida que ainda não fez, que nunca aconteceu, que tem o nosso nome, que tem o nosso endereço, é para você, para mim vai fazer de um jeito, para o pastor Odilton de outro jeito, pastor Alain de uma outra forma, mas Deus tem coisas projetadas para a nossa vida, e creio que aí vem um novo ciclo. O que você precisa fazer? Você precisa empreender esforço, você precisa olhar para Bozés, para Sené, para as dificuldades que estão diante de você, escolhe a menos ruim, pede a direção de Deus. Pô, pastor, nunca engatinhei. Maior mico, pior do que você subir de gatinhos e tomar o arraial do inimigo, é você ficar de braço cruzado embaixo da árvore, olhando para cima. É preferível você fazer o que você nunca fez e ter na tua mão o que você nunca teve. Ah, pastor, eu já perdi tanta oportunidade. Acho que tem um último slide aí, por favor, Lucas, passa para mim. Escute, já foi embora janeiro, fevereiro, março e está acabando abril. Tu não fez nada? Então a gente ganhou, oi? Maio. Falei o quê? É que eu estou doido para ir embora. Maio já está acabando. Não rolou nada? Experiência. O resto do ano, oportunidade. Não fez? Mas dá para fazer. Deus abençoe a tua vida, querido. No nome de Jesus.